Nesse vídeo fui em busca das aldeias dos pescadores nômades. São algumas aldeias que tem aqui nessa localização. Legal que são as casinhas mesmo da época, ficaram esquecidas aqui, né? Pescadores que vieram da região da Praia de Vieira, conhecido como avieiros. Escarupim, que é uma aldeia avieira, uma aldeia de pescadores. Era um povo nómade, viviam literalmente dentro dos barcos. Com o tempo, eles foram estabelecendo aldeias ao longo do Rio Tejo. Já é uma aldeia que começou em 1920. Escarupim quer dizer o fim das carpas, Scarfim. Sobre as quais o escritor neorrealista Alves Redol vivenciou e escreveu em 1942. O Alves Redol, sim, ele viveu aqui uns tempos na Palhoca, uns 6 meses. Agora você vai acompanhar essa jornada por diversos locais e histórias onde esse povo viveu. Aqui era mais ou menos a sala, onde as pessoas estavam. O meu avô Tomás e a minha avó Venância foram os fundadores nesta última fase do Escarupim. Olha eles na água, filma. Eu acho bem legal e importante poder manter as memórias através da foto e do vídeo. E nossa jornada começa na aldeia Patacão, uma aldeia avieira que está prestes a desaparecer. Bom, eu dirigi uns 100 e poucos quilômetros para vir nessa aldeia. Eu já tinha pesquisado alguma coisa, uma área bem rural. Você vê aqui, ó. E eu acho que aqui já é uma das casinhas da antiga aldeia de pesca, mano. A história dessa aldeia é que ela começou com os pescadores nômades. São algumas aldeias que tem aqui nessa localização e eu vou tentar conhecer elas, pelo menos umas 3, que eu achei interessante pesquisando. E eu pensei em começar por aqui, que é uma que já está abandonada e de repente seja mais que ainda esteja com as características assim, né, da época. Bom, eu acho que é aqui no meio desse monte de mato, ó. Dá pra ver o topinho ali. Ó, tem uma escadinha aqui. Outra escadinha. O legal que são as casinhas mesmo da época, assim, ó. Que ficaram esquecidas aqui. Talvez sejam as últimas, assim. Só que o problema é que eu não sei como que eu vou chegar pro outro lado ali. Bom, vamos dar uma exploradinha aqui. Ver se a gente consegue entrar aqui. Agora eu não sei se eu tento ir ali. Quando a gente tá sozinho é difícil sair explorando, né? Não sei se tá seguro entrar ali, ó. Ó, porque aqui não tem chão. Caramba, mano, é muito interessante isso aqui, mano. Eu não imaginava que teria até uma estrutura pra fazer fogo aqui. Provavelmente o rio fica ali. Talvez por isso era feito assim, porque quando ele enchia, as pessoas ficavam protegidas aqui, né? Vamos passar aqui pro outro lado. O chão tá bem firme ainda. Parece que não, mas a estrutura tá bem firme. E tá bastante vento lá fora e aqui nessa parte o vento quase não entra. Pô, já valeu muito a pena ter vindo, olha isso. E o legal da história desse local é que eram pescadores que eles trabalhavam no mar, mas chegava uma época do ano que não tinha como pescar no mar, porque estava um mau tempo. E eles acabavam começando a vir para cá, nessa área do rio. E assim eles começaram, a princípio, dormir nos seus barcos. Os outros começaram a fazer barracas, até que evoluiu para essas casas que são palafitas. Pô, poder estar dentro disso é muito interessante, porque tem umas outras aldeias que eu quero visitar também, que estão preservando alguma dessas casas, que estão mais em boas condições, né? Mas a grande maioria com o tempo foi mudando, foi caindo, as pessoas fizeram casas normais, de alvenaria. Ali a gente já consegue ver aquela outra, a gente percebe que já tá bem degradada. É legal que dá pra ver assim a base dela. Eu vou tentar ir passar pro outro lado ali pra tentar ter uma perspectiva de todas juntas. Tentar fazer uma foto também, pra ver como fica. Vamos ver se eu consigo chegar ali. Caramba, olha que legal. Aqui se vê toda a estrutura, mano. E olha isso. Cara, é incrível esse lugar. Aqui tem a outra. Ah, aqui vai dar o acesso. Olha que da hora, mano. E algumas, como vocês podem ver, aqui embaixo já é alvenaria. Em cima madeira, metal. Mas aquelas que a gente entrou é muito interessante, que são todas de madeira.
Bom, vamos ver se eu consigo fazer uma foto mais de longe, de alguma forma que eu não pise aqui na plantação. Bom, agora peguei o canhãozinho aqui, que acho que um lugar desse merece uma foto analógica de médio formato. Primeira, fazer uma de longe agora. Eu acho que a partir daqui, dessa aldeia, dessas casas que, né, já estão abandonadas, dá para começar a entender um pouco melhor a história e tentar achar pessoas que viveram aqui ou que possam me explicar como isso tudo começou. Não sei se eu vou conseguir achar alguém aqui e conversar, ou se eu vou para as outras aldeias e tento achar alguma informação. Bom, já deu para conhecer um pouquinho aqui o início dessa história. Agora eu vou passar na praia fluvial. Ó, e como vocês podem ver, as casinhas elas estão mais ou menos ali. Aqui já é o rio Tejo que passa. Então, muito provavelmente eles faziam essas casas em palafitas, porque o rio devia inundar toda essa zona aqui. E aqui tá bem interessante, porque já foi dominado pela natureza, tá tudo destruído. Eu acho que vai dar uma foto legal. E é isso, eu vou mostrar agora ali o rio pra vocês. Depois a gente segue pra outra aldeia. Espero que dê tempo. Agora a gente chegou aqui na praia fluvial, né? Que é o rio Tejo, uma praia de água doce. É muito bonito isso aqui, olha isso. Mas é isso, agora a gente vai para outra aldeia, que é uma aldeia já bem tradicional, que eles conservam algumas casas ali. Acho que vai ser bem legal ali também. Eu acabei chegando no fim da tarde na aldeia, onde apenas consegui conhecer o local. Fiz alguns contatos e voltei um outro dia. Agora apresento a vocês Rui Domingos, neto de pescador avieiro, que vai nos contar a história da aldeia. Então, eu sou mesmo natural daqui, eu sou daquelas meia dúzia de pessoas, se é que nasceu aqui. A minha mãe já não teve tempo de ir ao hospital e eu nasci por aqui. Nasceu mesmo em casa? Nasci mesmo em casa. E o seu pai e sua mãe, eles são daqui também da aldeia? Como que é? Só a minha mãe, o meu pai não é daqui, o meu pai é de Navente. Só a minha mãe é que era filha de avieiros. Os meus avós, o meu avô Tomás e a minha avó Venância, foram os fundadores nesta última fase do Xaropim. 1850 era a zona de passagem da barca. Só que, entretanto, com a mudança da barca ali para a Palhota, a barca aqui desapareceu e a aldeia também. Mais tarde, com a vinda dos pescadores, que eram ali da zona da praia de Leiria, vieram para aqui e o meu avô acabou-se por instalar aqui. Embora o meu avô e a minha avó materno já tenham nascido aqui nesta zona. E foi assim. Depois eles escolheram este sítio. Porquê? Porque a aldeia anterior tinha desaparecido. Com a mudança da barca, a aldeia perdeu a função, acabou por ficar o espaço vazio. Aos poucos foram vindo aqui outras pessoas e a aldeia do Xaropim acabou-se por renascer outra vez. Já não com outro tipo de pessoas, com mais com os pescadores, já não era a aldeia da barca em que as pessoas passavam. E acabaram por fazer estas casinhas típicas, que eram os tipos de construção que eles conheciam e faziam lá na Costa Nova, em Leiria, aquela zona das praias. Geralmente é uma construção mais elevada, não só pela água, mas pelo vento. Eram construções perto do mar, e o mar tem sempre areias, e as dunas vão-se arrastando com o vento. Se ela fosse muito baixa, acabava por ficar enterrada. Assim a areia passava e acabava sempre por não ter esse problema de ficar subterrada. As casas originais não eram sobre pilares em betão, era sobre estacas, sobre estacaria. Pois, eu fui em Pacatão. Patacão, né? Patacão. E eu encontrei aquelas que já estão abandonadas agora e elas eram mesmo todas mais altas. Todas em madeira. Mas ali tens as casas mais antigas eram mais altas. A casa original do meu avô, feito nos anos 20, eu passava lá por baixo. Só que assim, como aqui já é uma zona mais elevada, não tens o problema tanto da cheia. Eles foram baixando à medida. Tanto que esta casa era a casa original de um tio e de uma tia, uns irmãos mais velhos da minha mãe, que tinham, acho que a água chegou a andar por aqui. Mesmo aqui? Sim, mais ou menos. E essas cheias, elas não acontecem? O que mudou? O que mudou foi as condições climáticas, não é? Tu tens menos água, tens as barragens também já há um controle mais ativo, não libertam assim tanto a água de uma vez e é assim. E essa casa, você falou, ela foi de algum tio? Essa casa mesmo? Esta mesmo. Interessante. Na versão original, que ela depois já foi renovada por fora e tal. Então essas casas são mesmo já as originais, que só foram, no caso, recuperadas para trás. Sim. Hoje em dia aqui é o quê? Isto aqui é um museu. Aqui é um museu. Casa museu. Entendi.
Aqui eles viviam da pesca já ou Não, já eram pescadores mesmo. já eram pescadores mesmo? Era a única função, o único emprego que tiveram, eles dedicavam-se à pesca. A pesca era um trabalho esforçado, complicado e muita técnica, portanto eles não podiam fazer outra coisa. Por exemplo, tinham que trabalhar durante a noite, a maior parte das vezes para apanhar o peixe. Vendia-se durante o dia, as senhoras vendiam o peixe, os homens tomavam conta do barco, tomavam conta, arranjavam redes, tinham que escorrer todos os dias a mesma coisa. Tinha que se tirar todas as ervinhas, todas as paus, todos os pauzinhos, cozer ou refazer as partes que estavam rotas ou rasgadas. Era uma vida de muito trabalho, não tinha tempo. Todos os dias, que não há sábado e domingo. A aldeia começou, hoje, quando nós dizemos que a aldeia hoje, que o Chopin é uma aldeia avieira, está certo, mas é uma aldeia que começou em 1920. Mas os registros indicam que aqui era a zona de passagem, a barca. Por isso é que a aldeia existia, era a aldeia onde as pessoas apanhavam a barca. Escaropim quer dizer o fim da escarpa, secar-fim. Era no fim da escarpa que tu apanhavas a barca. Escaropim em 1789, salvo erro. Uma coisa são as memórias paroquiais. Escaropim parece descrito como tendo 49 famílias e a igreja de Santo António. 49 famílias é muita gente, em 1800. Não é só o pai e a mãe, mas tem uma série, um monte de filhos. E depois ainda tem os avós, os tios, aqueles malta mais... São quase agregados familiares. Com a mudança da barca ali para a Palhota, como eu estou a dizer, acabou por perdeu a função. Perdeu a função, as pessoas foram-se dispersando. Mais tarde, com a vinda dos pescadores, daí que se razão que se diz que o Escaropim é uma aldeia avieira, e é, nesta fase de evolução, que agora também já não é. Está sempre a transformar, né? É, hoje a maioria das pessoas que moram aqui já não é de cá. Hoje as casas típicas avieiras estão, enfim, estão nas últimas, estão degradadas, estão acabadas. Isso aqui, o que acontece? As pessoas vão indo embora e as casas vão ficando assim? O problema é que as pessoas começam a ficar mais velhas. Começando a ficar mais velhas, mais tarde ou mais cedo partem, não é? Depois os filhos já têm, os netos já vivem noutros sítios. Depois já não sabem muito bem o que querem fazer isto. Então fica ali à espera que um elemento da família pegue naquilo. Muitas vezes os elementos da família não pegam. Olá, bom dia. Os elementos da família não pegam na casa e acaba a casa por... Estas casas são todas abandonadas. Isso aqui eu achei que morava alguém aqui. Não, já não, infelizmente. Isto é uma questão de tempo para cair. É triste porque essas casas aqui são... Quando eu vim a primeira vez aqui, chamou muito a atenção. Isso aqui para mim foi o que mais encheu os olhos. Isto é bonito. Isto aqui há 10 anos estava tudo impecável. Só que isto são casas em madeira. A madeira é frágil. Ou seja, se não for pintada, cuidada todos os anos, tens este problema. Se não tiver tinta, rapidamente chega à madeira. Chega à madeira, mas sabe a umidade. Espero que alguém tome conta agora disto. Bom dia, como está? Bom dia. Delfina. E essas aqui já são recuperadas? Então, esta é habitada, esta é em alvenaria, mas está forrada. Por dentro é tijolo, mas ficou muito bem. Está igual. Interessante isso, para manter a tradição do local. As cores não eram cores destas, isto são cores queimadas do sol. As cores eram mais escuras, estás a ver? Os azuis, os verdes. O que aconteceu foi que quando a Câmara comprou ali uma casa e transformou na casa museu, aquela que nós estávamos quando começou, mandou restaurar a casa. E o que é que aconteceu? A cor já era, que era um azul, já estava este verde. Sim. Queimada, tanto velha que era. Os pintores, quando recomendaram construir, levaram um bocadinho de madeira e foram mandar fazer tinta. E fizeram igual. E assim vai transformando. Porque também não havia cores, Guilherme, sabes? As cores que haviam eram escuros. Sim. Era o vermelho, era azul, não é assim. Eu lembro de ter falado uma vez com o meu avô sobre o assunto. As cores do meu avô eram os verdes, era o verde e o azul. Ele era pintado tudo a verde e azul. Havia um friozinho branco ou vermelho, mas coisinha pouco. E eu perguntei porque pintava sempre aquela cor. Ele dizia, também eram as cores que iam. Ele gostava daquele azul. E depois era aquelas que haviam. Era o que tinha. E seu avô, ele morava em alguma rua aqui? Ou... O meu avô morava exatamente na casa onde eu moro. Tenho ali um espaço, mas aqui já... Mas já foi tudo mudado? Sim, já foi. Consegui ficar com o espaço deles. Eu vi algumas pessoas falando que quando elas chegaram, muitos dormiam dentro dos barcos. Porquê que as pessoas viviam no barco? Porque muita atividade da pesca é feita durante a noite. E não é exatamente aqui em frente, tinha que ser às zonas do rio, as zonas onde se fazia a pesca. Porque como é que as pessoas pescavam? Lançavam a rede era esticada e subia ou descia no rio conforme a maré. Ou seja, quando a maré sobe, a rede sobe para cima, tinha lançado abaixo. Quando a maré está a descer, tem que ser de cima para baixo.
O que quer dizer que tu tens de ter uma zona ampla de rio, sem árvores, sem nada, onde a água corre lentamente. O que é que isso fazia? Fazia com que nem todas as partes do rio eram assim. Daí que tu tinhas que deslocar para lá. Para fazeres a tua pesca, havia uma coisa que se chama a frisa, que era um sistema de fila. O primeiro a chegar era o número 1. Depois todos os barcos que chegavam iam ficando na fila. Portanto, quando tu lanças a rede, o outro não pode lançar a seguir. Tu tens que lançar, tens de estar um tempo para a água se afastar, porque depois também não valia a pena. Se todas lançavam ao mesmo tempo, as redes acabavam-se por se juntar todas umas às outras. E o peixe também não. Isto não são assim toneladas de peixe, estás a ver? E o peixe não dava. Então lançava uma rede, sei lá, meia hora, uma hora, uma grande, lançavas outra. Quando terminavas, ias começar na fila. Ora, se está muita gente, tu tens que descansar. Sim. Não vale a pena estar ali durante a noite ali à espera Então, se olha, tenho ali mais 2 horas, eu consigo. Descansava as 2 horas, daí que curtir o barco. Fazia parte do trabalho, você está tendo que às vezes pernoitar. Isso, exatamente. Ainda há ali um outro barco que tem essas características, podemos ir ali ver, que é giro. Este barco não é exatamente um barco que foi feito em fibra de vidro, mas... já é fibra. Sim, mas mesmo assim ainda dá para passar uma ideia. Mas tinha só aqui a parte da frente, queres ver? Tem o toldo, tem um toldo. Na verdade este tem 2, mas pronto, é só o da frente, estás a ver? Servia de proteção para a chuva. Aquilo tem umas carinhas que se enrola num tubo, que se tira. À noite, quando estava chovia ou quando estava frio, ou a proteção, punha-se o toldo. Há ali um barquinho muito giro, ainda está muito bem conservado, porque já não se faz barcos novos. Já há uns 30 anos. Mas podemos ir ali ver, se quiseres. Sim, vamos. Ainda há ali um exemplar muito bonito. Eu lembro, quando era miúdo, havia uma preocupação. Muitas vezes, quando o pescador estava velhote, já não conseguia tomar conta do barco, ele ou oferecia o barco a uma filha, geralmente era a filha mais nova, ficava com as coisas dos pais. Ficava com o encargo de tomar conta dela, mas também herdava as coisas. Sim. Muitas vezes isso não acontecia porque as pessoas já tinham um barco. Chegava uma altura, o pescador, o que é que ele fazia? Era queimado no Natal, no Ano Novo. Caramba! Era aquelas coisas tipo assim, para lembrar aquelas histórias de vikings, não é? Que se queimava o barco. Eu lembro-me quando havia muito. O barco era posto numa primeira fase, ficava aqui na margem e depois era queimado. Havia ali umas árvores no largo e fazia-se uma passagem de ano. Interessante. Vais lembrar. Aqui ainda está muito bem. Aqui era a zona, ali para a zona castanha, era a zona de trabalho, onde se tinha as redes, estás a ver? A castanha aqui. Isso, a parte de trás. Imagina, 1, 2, 3. A parte dali, a parte da frente, aquela tábua azul, tirava-se e ali é a zona do quarto. Tinha as roupas eram guardadas na proa, lá dentro, não é? Na cama, colchão, esticava. E a zona do meio, onde tem aquele baldezinho ali, era a zona mais ou menos da cozinha. Tinha-se o fogão, tinha-se aqui. Nossa, tudo tão apertadinho. Nem parece que dá para fazer tudo isso. Não, este barco também é ligeiramente mais pequeno. Atenção, os barcos não eram todos do mesmo tamanho. Mas havia vários tamanhos, estás a ver? Mas o barco era maior. Ligeiramente o barco onde a família dormia, ou podia fazer isso, era ligeiramente maior. Às vezes tinha mais 1 metro. Mas, por exemplo, usavam muito a margem como apoio. E esses barcos agora ficam aqui mesmo, não é o mais utilizado, né? Sai uma vez ou outro. Por isso que é interessante poder filmar isso, porque são coisas que com o tempo, né, vão desaparecendo. Estás no fim. Estamos no fim de um ciclo. Qualquer dia os carapinhos a ser uma aldeia avieira, né? Ela basicamente já não é. Aqui faz parte também daquela história toda do escritor, do Alves Redol. O Alves Redol. Né? O Alves Redol, sim, o Alves Redol sendo um neorrealista, que eram escritores que se inspiravam, na verdade, achavam, não vale a pena inventarmos uma coisa que é mais bonita, mas e eles escreveram páginas muito bonitas que se manteve. Aqui, ele viveu uns tempos na Palhota, uns 6 meses, Alves Redol. Para quê? Para saber as histórias, a forma de falar, a forma de... Basicamente, os avieiros é composta de muitas pequenas histórias que aconteceram a muitas pessoas reais que ele introduz. Ele constrói uma linha de tempo e atribui pequenas histórias a uma só personagem inventada. Por exemplo, a minha avó materna, e é engraçado, a personagem principal do livro é uma senhora. O nascimento dela nasceu na Palhota, e foi criada pela senhora da loja que não tinha filhos. É um bocadinho a história da minha avó materna. É assim? Só que era na Ribeira de Santarém. Sim. E há muitas historiazinhas. Começas a ler o livro e começas a perceber de onde é que vem aquela história. Sim, tem muita identificação. E no caso aqui, hoje em dia, você tem um barco e você faz a tour aqui? Eu gosto muito do rio, sabes? Eu lembro que passava muito, o meu avô gostava muito de mim quando era miúdo. E ele já é velhote. E eu ia muitas vezes com ele, sempre que eu podia.
Levávamos, íamos ver, apanhar umas redes, ele ainda, durante muito tempo ainda pescou, apanhar uma redinha aqui, claro, que basicamente era só para ele se divertir. E eu costumo ao rio, eu gosto do rio. Estes planos, estas luzes, este verde, aqui as aves, aquilo, é tudo muito bonito. Mais tarde lembrei-me de fazer a minha vida, estava um bocado cansado de Lisboa, e eu lembrei-me de montar a rio adentro, com o meu irmão, convenci o meu irmão. Nós fazemos um pouco passeios de acordo com aquilo que o meu avô fazia, né? Gostamos de vagar, o meu avô tinha sempre uma história para contar sobre aquele sítio. Aqui aconteceu isto, aconteceu aquilo. E é um bocado aquilo que nós tentamos fazer. É passar um bocado as nossas memórias também às pessoas. Tentamos mostrar aqui, entusiasmar as pessoas a vir para cá. Sim, sim. Tem também a história da Ilha do Amor, né? Ilha dos Amores. Ela fica para onde? É ali, é por trás de Ilhas Gastas. Não tem história nenhuma. A única história que a Ilha dos Amores tem é quem é que vai para as ilhas. É preciso ir de barco. E então vinham os namorados, as pessoas mais novas. As pessoas mais velhas não têm muita paciência de para ir para a praia aqui. Pessoas a se chamar, que vinham para lá muitos casais jovens, a Ilha dos Amores, pronto. Eu vi em alguma, não sei se foi reportagem, que dizia que há muito tempo atrás, quando tinha um casamento, a noite de núpcias, né? Os casais iam para as ilhas com seu barquinho. Guilherme. Sim, Guilherme. Se alguém disse isso na brincadeira e coisa pegou. São aquelas histórias medievais, sim, mas não daqui. Que nem sequer faz sentido. Se a ilha tem 30 anos, não há pescadores há 50. Sim, e tipo, passavas o dia inteiro no rio, mas ias dormir na ilha, punhamos lá uma cama, ia à madrinha, depois mostrava o lençol que ele não era... É essa história mesmo que eu... Eu sei. Às vezes as pessoas dizem-me essa história, eu a primeira vez que eu ouvi isso fiquei incrédulo. Eu acho que isto foi dito na brincadeira e ficou. E aí foi ainda, perpetuou. E agora depois isso passa para as redes sociais e as pessoas pensam que isso é verdade. Olha, este era um barquinho, houve uma tentativa de o salvar, já lhe cortaram um par de trás para o salvar porque era mais fácil. Entretanto ele teve abandonado. E esses barcos, eles têm quantos anos mais ou menos? Eu não sei dizer exatamente, mas o barco deve ter aí uns 50 anos, no mínimo. E hoje em dia já ninguém mais faz barco? Sim, Guilherme, eu não te quero mentir, mas aí há uns 40 anos, quase 50 anos, não se faz barcos novos. Os carpinteiros antigos que faziam estes barcos, eu ainda conheci 2 ou 3. Mas isso já faleceu, o último já faleceu aí há uns 30 anos. Eu não sei, queres ir ao museu agora, o que é que te parece? Se der, a gente pode ir, sim. Pode, não deve estar lá ninguém. Vamos lá acima ao museu, ter com a Inês. É um bocado isto, já perdeu um bocado. Eu lembro quando era miúdo, estas casas eram todas em madeira, não é? Estava sempre um brinquinho, as senhoras cuidavam muito bem disto. Isto era pintado todos os anos, carnadas, verdes, amarelos, azuis. Mais tarde houve uns lotamentos, fizeram aqui. E como que era a infância aqui, Rui? A infância, era giro. Os meus pais moravam aqui. Foram as primeiras casas em tijolo, aqui da rua. Passávamos o tempo a jogar à bola, na praia. Os mais velhos tomavam conta dos mais novos. Íamos para a escola. O Vera que morava mais perto da escola era sempre o último a chegar. Mas aqui já era pavimentado? Era... A estrada era, não tinha era o passeio, mas a estrada era. Aqui o museu é na escola, a antiga escola primária. Tem um museu aqui na escola e a casa ali é o... É a casa-museu, sim. Entendi. Como era uma casa mais ou menos antiga. Deixa-me cá ver. Vamos aqui ver se a Inês nos pode aceitar. Prima Inês, bom dia. Posso ir? Isto era a antiga escola, Guilherme. Aqui era a escola. Era. Aqui, isto vem desde a pré-história. Sempre foi desde a pré-história que isto era muito procurado. Tens os cocheiros de mujo. Então aqui tem as escavações. Tens aqui, desde os romanos, período romanos. Estás a ver a casinha como era antigamente? Aqui dá para... Isto é uma foto original. Tens as zonas de redes, tens a zona de estar, onde era a cozinha, e aqui tens não se vê, mas está a senhora aqui por trás. Isto são os utensílios para a construção e manutenção, tanto das casas como dos barcos, estás a ver? Aqui fizeram uma caçadeirazinha pequenina, mas isto é uma construção. Isto não era usado desta forma e muito menos para isto, não é? Caçadeira é um barco pequenino para as valas mais pequenas, porque as valas mais pequenas não têm as enguias. Isto era ali a aldeia, onde tens hoje o largo. Junto onde estavam os barcos hoje. Era assim? Era assim. Entendi. Ali era a zona onde nós estivemos a mostrar o barquinho. Aquele barquinho, lembras-te? Bem interessante eles manterem esse local, porque dá para ter essa perspectiva de como eram as coisas. Aqui é uma zona dedicada, aos avieiros, os chumbos, os arcos, as agulhas. Essas agulhas era para fazer a costura? Era para redes. Estas redes, estás a ver? Quando se parte uma, tem que se fazer outra. Fazer um remédio. Eles sabiam era tudo. Depois, conforme a malha, conforme o peixe,
E eles iam fazendo com agulhas diferentes. E há umas mais fininhas ainda. Isto era mais ou menos a roupa típica. E aqui são pessoas, eram antigas habitantes. Aqui dá para ver bem como eram mesmo as casinhas. Né? Tens redes diferentes para peixes diferentes. O peixe entrava por aí, geralmente tinha lá um isco. O peixe entrava, ia aos caracóis, à comida, já não conseguia sair. Esta está toda arranjada. Nota-se que foi bocadinhos partidos, vai-se partindo e vai-se rodando. Mas já é bem legal ter essa perspectiva aqui. Tudo que a gente falou dá para ter agora mais a imagem visual. Vamos lá. Boa. Vamos lá. Aqui a Inês é a guardiã das memórias. Ela é uma espécie de um disco rígido. Então tens aqui a Casa Avieira. Casa típica. E você se recorda como era e era mesmo parecido assim? Era, não era tanto com esta história das cores das meninas. Só arrumadinho assim. Estou arrumadinho. Mas Rui, sabe o que é interessante vendo isso aqui? Nas casas que eu fui que estão abandonadas, tinham as cores. Sim. É legal de ver agora que realmente tinha, tá tudo degradado, mas realmente tinha azul e... Eu lembro desta casa e não tinha rosa para as meninas e para as meninas. O que a minha avó diz é que às vezes podia ser outra cor qualquer. Não, é assim, não, o rosa isso não existia. Sim, a minha avó até fala em verde. Isso era. Ela falou de Não era, verde. por dentro era verde. Era. Além de mais, esta cor não era esta cor, esta casa era ou era verde, É verde, escuro, estava lá em cima na fotografia. ou era só que ela queimou. Aqui tinhas os quartos, não é? Aqui tinhas, servia para arrumos, estás a ver, não se punha redes, punha-se alguma coisa. Aqui era mais ou menos a sala, onde as pessoas estavam, uma salazinha. Aqui era uma cozinha, não é exatamente assim, mas pronto. Isto foi feito com o que as pessoas tinham na altura e foram oferecendo. E ajuda. Era o fogão. Era o fogão. Depois as paredes estavam protegidas, as paredes não estavam exatamente assim, não é? Mas dá para passar a ideia. Mais ou menos como que era assim. Esta parte, depois tinhas a outra parte. A cozinha não se cozinhava, é só para ter as coisas, as louças e as coisas. Entendi. Tinhas uma casa lá fora. E depois ainda tinhas a adega ao lado. E os utensílios eram parecidos? Não, os utensílios basicamente são estes. São esses, as roupas também? Isto era o vental da minha mãe, que a minha mãe ofereceu. Era da sua mãe? Era, que isto é vental. Que legal. Os quadros eram coisas que as pessoas tinham, assim, isso são originais, estás a ver ou não? Sim. Às vezes, não todas as pessoas tinham tantos. Porque geralmente cada um tinha um. Sim. Isso é uma representação do todo, né? É, do todo, assim, que as pessoas, ou seja, como a população ofereceu itens que tinham, foram ficando, há vários repetidos, não é? Mas há toda a religiosidade. Eu lembro-me muito deste. E no caso, o banheiro era fora. O banheiro era fora. Aqui era mais uma Era. lava-luz. Mas isto não estava aqui, isto estava geralmente fora. Entendi. Isto era a roupa típica dos pescadores, isto é do rancho folclórico, mas não é. Isto era o tirante para puxar as redes. Eles andavam descalços, calças arregaçadas. Depois tens as coisas das redes, tens aqui um bocado da reprodução. Dá-te para exatamente passar o tipo de construção e casa que tens aqui. E é interessante manter esse local, é bem importante, né? Porque para mim, que como eu conheço, quando você entra, você sente mais a vida das pessoas, Tens. Que é o candeeiro, as lamparinas, as coisas. Sim. Isso aqui era o que? Querosene? Era petróleo. Petróleo. Chama-se petróleo. Aqui tinhas o barrilzinho. Barrilzinho. Já estávamos embora. Muito obrigado, Inês. Obrigadíssimo, Inês. Regularmente, apenas excursões, as pessoas vêm visitar. E a aldeia acaba por mostrar um bocado isto. Normalmente você tem mais os passeios o quê? De final de semana? Logo à tarde tenho. Hoje à tarde? Tenho. Você acha que eu consigo ir num desses aí? Sim, acho que é às 2h30. Se tiver um espaço, acho que vai ser interessante ver você fazendo esse passeio. Não sou eu. Não é você? Hoje vai o jovem que nos ajuda. Mas aí você vai junto ou não? Não. Não? Mas podes ir com ele. E vamos aí, vamos dar um giro, esperar dar 2 horas e ir ali pro barco para poder fazer a tour ali. Enquanto isso, eu vou fazer alguns registros aqui para guardar, né, as memórias dessas casas. E olha essas casinhas, mano. Dá uma pena de ver tudo abandonado assim. Mas ao mesmo tempo é interessante ver como que elas eram antigamente. Aqui já está tomado pela natureza, né?
Tem um monte de passarinho ali dentro. Bem interessante ver. É uma pena que tá abandonado, mas é como as coisas são, né? Essas aldeias têm poucas pessoas e os jovens acabam indo para outros locais, né? Eu acho bem legal e importante poder manter as memórias através da foto e do vídeo. Espero que vocês estejam curtindo aí a história desse local. Ó, e as viagens estão sendo feitas tudo com a scooterzinha, com a Margarida. E se der certo, quero viajar por Portugal e quem sabe até outros países, tudo com essa scooterzinha. Então, mano, já dá aquela força, curte, comenta aí, manda pros amigos, para que seja possível fazer mais vídeos como esse. Então, Faz aqui, João. obrigado, Rui. João, faz aqui com o Guilherme. Então, João, tudo bem? Prazer, Guilherme. Vai gravando umas coisas, olha numa conversa, contigo, se quiser. Bom passeio a todos. Ok, obrigado. Obrigado. Estão bem entregues ao João. Até já. Eu vou-vos apresentar aí umas ilhas, para ficarem a conhecer aqui um bocadinho do rio. Agora vamos falar aqui um bocadinho aqui da Ilha das Garças. A Ilha das Garças é uma ilha nidificante, em que vêm aqui 7 espécies diferentes todos os anos fazer a nidificação. Chama-se Ilha das Garças, foram as primeiras a chegar. Hoje em dia já temos outras espécies sem ser garças. O que estamos a ver agora são juvenis, são aves que já nasceram este ano. Os pais andam nos campos em busca do alimento, daí a ilha não estar muito povoada. São migratórias, sim, são todas aves migratórias. Então, temos as negras que são as ibis e temos aquelas brancas grandes com aquele bico comprido, achatado na ponta em forma de colher, que são os colhereiros, uma ave da família das cegonhas. E depois temos 5 espécies de garças. As 5 espécies de garças temos a garça real, que será a cinzenta grande, é a garça real ou garça cinzenta, e temos a garça boieira, que é a branca de bico amarelo. A boieira, muita gente lhe chama o carraceiro, mas o nome será a garça boieira. Então, nós saímos do Escarupim. Escarupim, que é uma aldeia avieira, uma aldeia de pescadores. Os avieiros seriam os pescadores oriundos da zona de Vieira de Leiria, Costa Nova, Aveiro. Durante o inverno não conseguiam ir para o mar, derivado ao mau tempo, e acabavam por se dirigir ao rio na tentativa de se sustentarem. Era um povo nómada, um povo que vivia cá e lá, e quando estavam a viver cá, nesta zona, viviam literalmente dentro dos barcos, faziam vida dentro da bateira. A bateira é o barco típico do avieiro. Mais tarde começaram a ver que o rio era rico, sustentável, e dessa forma começaram-se a instalar então nas margens e dar origem às aldeias. Muitas delas são conhecidas como as aldeias palafíticas. São aldeias que eram construídas sobre estacas para que o barco pudesse chegar o mais perto da casa possível. Existe um inúmero delas espalhadas aí pelo rio, tanto por uma margem como por outra. Não é só o Escarupim, temos bastantes aí. Também há a Palhota, já lá vamos passar mais à frente. Mas desde Constância a Santiria há um inúmero delas espalhadas por aí. Olha, aqui de frente é que é a Ilha dos Cavalos, aquela. Ora, aí está. Eles fazem esta travessia aqui a nado para irem comer à ilha. Olhem, e acho que eles vão passar para o lado de cá. Olha eles na água, Filma. Epá, digo já que isto é uma sorte. Filma-os dentro da água, filma. Não tenho muita água para entrar, mas... Coisa linda. Bem, digo-vos, isto é uma sorte mesmo. Agora ali onde eles estão é margem, ali é mesmo margem. Isto são as éguas de criação da cudelaria. Não são selvagens, mas vivem totalmente em estado selvagem. Ninguém vem tratar delas, estão totalmente a viver em liberdade. Daí elas procurarem, por vezes, um lado ou outro. Mas na de onde que elas são? Pertencem aqui a Valada, à cudelaria dos Seabra. Nós entramos já aqui muito rentinho ao chão, mas epá, tínhamos que ir ali, Vale né? a pena. Valeu a pena, né? Então, João, a Ilha do... A Ilha dos Cavalos é aquela, É grande. aquela lá? Aham. Ah, tá. E aí eles fazem... E eles fazem, quando é a nado, é mesmo esta travessia aqui toda, até à ilha. Nossa, Eu acho que estão lá alguns na ilha também. É longe? É assim, normalmente fazendo na maré vazia, como está agora, um bom pedaço do trajeto fazem-no a andar, não tem profundidade suficiente. Não tem profundidade suficiente aqui para nadar, mas pronto, já se houver luz na água já é maravilhoso. Este canal que nós estamos agora, em que as éguas fazem aqui a travessia, foi aberto por uma cheia. Antigamente este pedaço de terra estava pegado à margem
toda a água do rio passava no leito principal, só que com uma grande cheia a água vinha com tanta força que derrubou as árvores e abriu um canal, e ao abrir esse canal manteve-se aberto e cada vez está a alargar mais, já chamam isto o Novo Tejo, possivelmente a água já corre quase com tanta força no canal que foi aberto como no canal principal. Se olharem para a barreira, vamos ver que tem várias camadas. Essas camadas são oriundas de vários anos de cheias. Sempre que existia uma cheia, deixava uma nova camada no terreno. Os terrenos foram crescendo ano após ano. Se virmos aqueles buraquinhos, são ninhos de andorinha, chamada a andorinha de barreira. É mais pequenina que aquela que estamos habituados a ver no beirado. Estão lá a ver os ninhos, olhem elas a entrarem e a saírem, elas a entrarem e a sair dos ninhos. Aqui é que é a aldeia da Palhota, também uma aldeia avieira, tal e qual como o Escarupim, uma aldeia de pescadores. E foi nessa aldeia aqui que o escritor passou... Alves Rodolfo esteve cá, sim. Foi aqui que ele escreveu o livro sobre os avieiros. Aqui podemos ver ali o Porto Palafítico e as casas, hoje em dia os palafíticos já estão quase todas fechadas por baixo. Antigamente o rio passava mesmo encostado às casas. Podem ver a quantidade de metros que a vegetação já ganhou ao rio. Olha ali aquele banco de areia. Aquele banco de areia é o exemplo daquilo que pode se formar uma ilha ou um mochão. Faz um banco de areia, começa a ganhar sedimentação, mais tarde começa a ganhar vegetação, já tem alguma vegetação, e isto pode ser uma ilha igual a esta daqui a 50 anos, por exemplo. É uma das formas de criar, ou pelo rompimento da margem, como é o caso da Ilha dos Cavalos, ou pela aglomeração dos assoreamentos. Oh, então pá, então viemos-te ver, viemos vê-lo, foi-se embora. Mas vamos poder ver aqui o barco típico da Azambuja, o Varino, que é bem bonito, olha aí. Mas esse barco também é o quê? Para ir para a pesca também? Ou... Não, isto eram os barcos de carga. Fazia o entendi. transporte das zonas rurais para Lisboa, para a corte. Depois há vários tamanhos, há o Varina, há a canoa, há a fragata, mas o modelo praticamente é tudo igual. Aqui é um estaleiro abandonado de um areeiro. Isto em 2008, quando houve aquela crise na construção, a maior parte dos areeiros acabaram por falir. A areia do rio era muito boa para a construção. Não deixámos ninguém na Ilha dos Amores. Ainda tiveram a sorte de ver os cavalos na água. É sério? Não é extra. É. Olha, está aí o teu... Não, o microfone, deixa eu agradecer então você, João, obrigadão pelo passeio, foi demais. E dessa vez finalizou mesmo, né, Rui? É, Com esse passeio incrível. ótimo, E muito quem obrigado. quiser fazer o passeio, É só ligar. eu posso deixar o site, tudo ali na descrição. Pode. Fechou. Dispõe. Venha pessoal Sempre que vale que a são- pena. São todos bem-vindos. Legal, perfeito. E obrigado mais uma vez. Hora é essa, dispõe. E até a próxima. Bom trabalho, obrigado. Obrigadíssimo. Valeu, Rui. Vá, fica bem. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Foi um dia sensacional. Fiquei muito feliz de conhecer a história dessa aldeia. E eu não esperava esse passeio de barco. Foi bem legal porque deu pra ter uma dimensão de tudo agora. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo aí, não esquece. Se puder, comenta, compartilha com os amigos, porque isso vai ajudar muito eu continuar esse projeto. Eu quero viajar por aí e contar histórias. Espero que vocês tenham gostado e até os próximos vídeos. Valeu! E se você tem alguma história interessante onde mora ou algo diferente que eu possa documentar, comente abaixo ou entre em contato comigo. E mais uma vez, obrigado a todos que assistiram até aqui e até os próximos vídeos.